Denis, se você puder abrir o seu microfone, está contigo hoje. Certo. Vamos orar então, para a gente dar início? Só um instante. Só um instante, por favor, Denis. Tem uma coisa que está no caminho errado aqui. Pronto, agora sim, agora eu posso voltar. É que tinha uma tela cobrindo o compartilhamento, eu não podia ver os hinos. Pronto. Ok. Desculpe, Denis. Ok. Então vamos orar então, para a gente dar início. Pai amado, Pai bendito, obrigado, Pai, por essa manhã que nos concedeu. Obrigado, Pai, por estarmos todos bem, Pai, aqui reunidos. Aqueles que não estão conosco, aqueles, Pai, que estão enfermos, Pai, que estão nos hospitais, Pai, que o Senhor possa estar com eles, Pai, dando força, Pai, nos curando, Pai, confortando para aqueles que perderam alguém, Pai. Nos ajude a passar por esse momento que estamos passando, Pai. Nos ajude a perseverar, a ter paciência, Pai, porque sabemos que logo, logo vai passar, Pai. Obrigado por tudo, abençoe esse devocional, abençoe a mensagem que você trazida, abençoe esses cânticos, Pai, que vamos estar entoando. Em nome de Jesus, que eu peço e agradeço. Amém. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Paz-me, pão e certo é andar em teus caminhos. Pão e certo é andar em teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu o meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, tem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que viva está. Amém. Então, irmãos, para nós meditarmos na palavra do Senhor, vamos fazer novamente uma breve oração. Amém? Oremos. Tudo ok? Sim, tudo bem, Rogério. Louvado seja sim, ó Pai, sempre teu nome, porque tu és Deus vivo, tu és Deus eterno, tu és Deus soberano, ó Pai, e tudo quanto pedimos a Deus, conforme o teu querer, conforme a tua sabedoria, conforme a tua bondade, o Senhor tem nos dado, Pai. E assim nós te pedimos nesse momento, Pai, faz com que, Senhor, nós possamos buscar na tua palavra, Deus, mais sabedoria, mais fortalecimento para a nossa caminhada cristã, e que o Senhor nos conduza a compreender o que lemos, o que estudamos, para que nós possamos cada vez mais te servir, Senhor, com fidelidade, com alegria, com fé, com poder, tudo vindo do Senhor. Porque nós, por nós mesmos, somos fracos, mas em Ti nós somos, ó Pai, como bem a Tua palavra diz, que em Cristo Jesus, nosso Senhor, Teu Filho amado, nós somos mais que vencedores. Por isso nós oramos, pedimos a Tua direção, ó Deus, e em tudo te agradecemos em Cristo. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos meditar na palavra do Senhor, e eu lembrando que, com o decorrer dos tempos, nós, quando olhamos a palavra de Deus e observamos como que vivia a igreja no seu início, né? Mesmo em meio a perseguições, era uma igreja vitoriosa. Era uma igreja a qual ninguém conseguia pará-la, né? Interromper a sua caminhada, a sua trajetória, o seu propósito. As autoridades até que tentaram, mas não conseguiram, porque a igreja é do Senhor. Mas quando nós falamos igreja, nós falamos de cristãos individualmente, né? E quando estão em sua vida separada, aquela brasa separada, de fato continua, né, pegando fogo, acesa, forte. E a igreja é feita assim, de cristãos, que quando se reúnem, Deus verdadeiramente é glorificado. E o cristão, assim como a igreja, vem perdendo um pouco a sua característica original, mediante as circunstâncias, né? Mediante as influências e mediante a um cristianismo distorcido. Eu queria que nós víssemos algumas características de um cristão, e essas características observadas na pessoa de um homem. Esse homem foi chamado de João Batista. E João Batista foi cristão? Para mim, ele foi o primeiro cristão, porque foi o primeiro que defendeu a causa de Cristo, foi o primeiro que realmente, como estava escrito a seu respeito, né, abriu os caminhos para o Senhor, voz que clama no deserto. E João Batista, de fato, ele cumpriu a sua missão e teve
a morte certa por falar a verdade. Então, nós sabemos que quando a igreja surgiu, aí começaram a surgir os mártires, né? Os mártires. Mas João Batista, de fato, ele foi o primeiro a morrer pela causa de Cristo, pela pregação das boas novas e arrependimento. Então, gostaria que nós lêssemos alguns textos, algumas passagens, alguns versículos que estão registrados no início do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, e no capítulo 3 do Evangelho de Lucas. A gente vai ficar alternando um pouco, nos situar na pessoa de João Batista, observando nele, conforme os registros, algumas características que um cristão deve tomar para si e jamais se desprender delas, para que nós possamos ser servos fiéis a Deus, servos proveitosos ao Senhor. Sei que muitos têm, sei que às vezes nós, por distração, nós deixamos de agir assim, mas precisamos estar atentos para que essas características possam sempre ser encontradas em nós. Então, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, e a primeira característica encontrada, identificada em João Batista é que a palavra de Deus, o propósito de Deus se cumpriu na sua vida, né? Marcos capítulo 1, a partir do versículo 2, que diz assim: conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saiu a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, a palavra a seu respeito dizia que o servo do Senhor sairia como mensageiro, pregando a mensagem de arrependimento, preparando o caminho para o Senhor Jesus. E aí, no 4, já vai confirmar que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, a primeira característica de um cristão é que ele cumprirá o chamado do Senhor na sua vida. Aquilo que está preparado por Deus, determinado por Deus na vida dele, se cumprirá. Essa é uma característica que deve ser encontrada em nós, assim como foi em João Batista. Lucas também, se referindo a João, complementa no capítulo 3, versículo 3 e 4, ele diz assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, verdadeiramente foi cumprido na vida de João aquilo que estava determinado por Deus a seu respeito, né? E aí nós podemos nos perguntar: e há para nós alguma palavra da parte de Deus se referindo à nossa missão, se referindo ao chamado de Deus? Sim, no livro de Atos, capítulo 2, faz uma referência a um texto que está escrito em Joel capítulo 2, versículo de 28 a 29, quando Deus ele faz referência, dizendo, por meio do profeta, que nos últimos dias derramaria o seu espírito sobre os seus filhos e filhas, né? E jovens. Diz assim, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, eu vou ler. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões.
até sobre os servos, sobre as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. E nós sabemos que quando a palavra de Deus ela foi anunciada, aquele discurso de Pedro em Atos 2, principalmente, e ali pessoas se converteram, quase 6.000 pessoas, e nós sabemos também que em Atos 2, os discípulos reunidos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles realmente passaram a agir, não por si mesmos, mas conforme a vontade do Espírito Santo, e a igreja começou a tomar o rumo que Deus preparou para ela, e a igreja começou a agir pelo poder de Deus, e pessoas começaram a se converter, e a igreja crescia, e homens e mulheres, eles iam experimentando uma vida nova, e as pessoas iam testemunhando, e eles iam dando esse testemunho para as pessoas que estavam de fora, e Deus ia acrescentando ainda os que antes não criam, mas agora estão crendo, estão se arrependendo, e assim foi a igreja do Senhor, pelo chamado de Deus. E também em Mateus capítulo 28, nós sabemos, de 18 a 20, o que nós costumamos dizer a grande comissão, aquilo que Jesus determinou àqueles discípulos que estavam com eles, o mesmo que foi determinado a nós, né? E por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, assim disse o Senhor Jesus. E eis que estarei convosco todos os dias. Então, há chamado para nós, né? Compete a nós sempre estarmos observando e cumprindo, além da nossa necessidade de sobreviver, de termos nossa vida, entender que nós somos servos do Senhor. A segunda característica de João para um discípulo é o desprendimento. Desprendimento. Conforme o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, aliás, desculpa, Marcos, capítulo 1, falando a respeito dele, nós não podemos esquecer que João ele era filho de um sacerdote, né? Eu lembro, sabe por quê? Quando os discípulos estavam com Jesus admirando o templo, né? E veja só, na época de Jesus já era o templo, não era mais o tabernáculo. E o pai de João Batista, nós sabemos, Zacarias era um sacerdote que também servia, né? Em determinados momentos no templo. E João, olha onde é que ele se encontrava. Marcos, no capítulo 1, versículo 6, diz que as vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Aqui chama-se ganhar tempo, né? Ganhar tempo. Eu não sei quantos assistiram há um tempo atrás o filme A Mosca, que era uma experiência científica, e aquele cientista, ele, certa vez, ele arranjou uma namorada, assim, por assim dizer, era uma companheira lá, vamos dizer, que se aliou a seu projeto, e ela foi uma vez na casa dele, e quando abriu o guarda-roupas dele, as roupas eram iguais, eram apenas 3 roupas iguais. Era um terno, uma calça, né? Era um conjunto exatamente igual, 3 peças, 3 conjuntos iguais. E ela disse, mas por que essas roupas são iguais? Ele disse, porque eu não posso perder tempo escolhendo roupa, né? Então, com quantas coisas nós perdemos tempo, né? Escolhendo isso, aquilo, planejando isso, aquilo, que às vezes nem são proveitosas. Sabemos que muitas delas são, e precisamos, mas há muitas delas que nem são. E aqui a situação de João Batista não é porque ele era uma pessoa largada, né? Como a gente chama no popular, um cão sem dono, não era isso. É porque João ele se desprendeu de tudo para cumprir a sua missão, para ganhar tempo anunciando ali a mensagem a qual lhe foi designada, a mensagem de arrependimento. E assim ele fazia dia após dia, né? E nós entendemos em Atos capítulo 2 como que a igreja vivia. Atos capítulo 2, nós sabemos que também teve aquele momento, o discurso de Pedro,
Mas não somente isso, né? A gente vê lá quantos homens se desprenderam de tudo para servir a Deus, né? Eu vou ler aqui versículos 45 e 44, né? Que diz assim: em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Essa era a situação. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que algum tinha necessidade. Então, eu tenho, mas para que eu tenho tanto? Para que eu tenho 2 casas, 3 casas? Para que eu tenho um terreno se eu nunca fiz nada com ele, se eu nunca usei para nada? Eu não sei nem para que eu vou usar. Então, assim, eles faziam, eles iam se desprendendo do que tinham, vendiam suas propriedades e bens para seguir ao mestre. E para seguir, vamos dizer assim, o evangelho, para ser um mensageiro do evangelho e para viver como comunidade cristã. Então, eles faziam isso para que ninguém tivesse necessidade, depositavam aos pés dos apóstolos, para que fosse distribuído, para que ninguém passasse necessidade, né? E eu até quero ressaltar aqui que nos dias que estamos vivendo, quantas pessoas estão passando necessidade, né? Então, graças a Deus que nos dá condições de sobrevivermos, de vivermos de uma forma estável, de uma forma, vamos dizer assim, confortável, mas não devemos esquecer que não somente os cristãos devem ser socorridos, mas pessoas que ainda também não conhecem a Cristo. É até uma forma delas compreenderem que os servos do Senhor estão socorrendo, estão trabalhando para o Senhor. Então, mais uma característica de João, desse desprendimento que também foi encontrado nos discípulos na igreja primitiva, logo no início da igreja. E a igreja crescia, né? A gente vai ver isso, né? Versículo 47. Era assim que eles viviam, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam o Senhor dia após dia que iam sendo salvos. Por quê? Porque as pessoas iam observando aquele comportamento de fé, de poder, de comunhão, de desprendimento das coisas seculares e iam sendo atraídas para algo que era diferente, né? Deus trabalha nisso. Então, essa entrega com coragem é uma das características de João. Entregou-se ao serviço e não fazendo de qualquer maneira, se acovardando, mas com coragem, né? E uma vez, em Lucas, no capítulo 3, que são as nossas 2 referências básicas, Marcos 1 e Lucas 3, diz assim, versículos de 7 a 9, né? Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Isso é coragem, irmão. Isso é determinação. Olha, eu vou fazer a vontade do Senhor, eu vou pregar a verdade, eu vou falar a verdade. Acabou. É o meu papel, é o meu chamado. Eu preciso cumprir. Deus precisa encontrar isso em mim. E aí o 19 diz assim, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo já havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. João Batista, ele sabia, e todos sabiam, que aquilo que ele estava fazendo era assinando a sua sentença de morte. O que ele estava fazendo lhe levaria a uma punição severa, porque falar publicamente ao rei, repreender ao rei publicamente do seu pecado e falar às pessoas: arrependam-se. Olha só, falar publicamente às pessoas: arrependam-se. Quem é que quer ouvir isso, né? Arrepender-se de quê? O que é que eu estou fazendo de errado?
E quando você diz arrependa-se, deixe de fazer o que está fazendo. Não foi assim que Pedro falou? Irmãos, varões, o que devemos fazer? Arrependam-se, arrependei-vos e seja cada um batizado em nome do Senhor Jesus. Então, coragem para falar a verdade, para falar a mensagem genuína. Essa é uma característica de um discípulo de Jesus. Falar a verdade assim como o mestre falou. Essa missão Jesus deixou para nós, né? E nós sabemos que a palavra fala a respeito disso. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, quando a palavra diz que Deus, ele não nos deu o quê? Espírito de covardia, mas de quê? De amor, espírito de poder, de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é o espírito que Deus nos deu. Coragem, ousadia, intrepidez, disposição. Esse espírito de tornar-se cristão, receber o título e não anunciar as verdades, não é de fato o que Deus espera, né? E o versículo 8, logo no início, 2 Timóteo capítulo 1, diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. E aí a palavra vai dizer, Paulo, escrevendo aos Romanos, que não me envergonhe do Evangelho, né? E Paulo, de fato, não se envergonhando do Evangelho, levou o Evangelho a todo mundo aí, percorrendo longas distâncias, viajando, passando por naufrágios e tudo, e cárcere, e tentativa de matá-lo, e ele não só não desistiu do Evangelho, como nunca se envergonhou do Evangelho. Então, é outra característica que deve ser encontrada no cristão, que havia em João Batista, não se envergonhar de pregar a verdade ousadamente a quem quer que fosse, né? E a verdade mesmo, a mensagem genuína. A quarta característica é se colocar no seu devido lugar. Mas como assim? Começaram a se perguntar como que alguém poderia falar daquela maneira, com tanta coragem, né, com tamanho poder. E aí, esse questionamento veio a começar a se perguntar, será que é ele o Cristo? Né? E aí, veja só o que aconteceu. Marcos capítulo 1, versículo 7 diz assim, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias das sandálias. Certo? Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Estava realmente imaginando, isso também está em Lucas, capítulo 3, versículos 15 e 16. Eles estavam se interrogando, será ele? Porque o Cristo é que deve ter essas características que estamos vendo, né? Esse comportamento. 15 e 16, Lucas 3, que diz assim, estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas venho que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de desatar as correias da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João já deixou bem claro, não sou eu, né? Irmãos, por que eu estou lembrando isso? Porque nós sabemos que há muitos homens hoje em dia realmente se confundindo, né? Eles são, talvez, o mestre, a autoridade, Cristo talvez seja um servo. Está havendo essa confusão na mente de alguns pastores por aí. Infelizmente, eles estão meio cegos e não conseguem se colocar no seu devido lugar. Mas nós, cristãos servos de Jesus, sabemos que o discípulo não está acima do seu mestre e o nosso mestre é nosso Senhor. Nós somos servos. Então, nós vamos sempre lembrar disso, que nós somos servos e há um serviço para nós fazermos e é um serviço prestado ao Senhor, ao mestre, ao Filho de Deus. Isso nunca esqueceremos. João não esqueceu disso, não deixou ser confundido, assim como alguns apóstolos também não se deixaram ser confundidos, né?
vieram se ajoelhar diante de Pedro e outros irmãos, e disseram, não façam isso, nós somos homens como vocês são, né? E outra característica, mostrar o poder de Deus em sua vida. Olha só, mostrar o poder de Deus, a palavra de Deus em nossas vidas. Não é diferente. Versículos 4 e 5 de Marcos, capítulo 1, diz assim, versículo 4 e 5. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento, né, para a remissão de pecados. Saíam ter com ele, versículo 5, toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados no rio Jordão. Puxa, o homem está dizendo, arrependam-se, arrependam-se. Eis que o machado está posto à raiz da árvore que não der fruto. E as pessoas, ao invés de fugirem, elas estão se achegando a ele e pedindo para ser batizados. Sabe por quê? Porque a verdade, a palavra de Deus pregada pela verdade, da forma genuína, ela tem poder. Ela transmite o poder de Deus. Ela faz com que o poder de Deus opere ali. Então, as pessoas, elas não vão fugir. Elas podem até fugir por um momento, mas elas vão ser atraídas pela verdade. E a mentira, ela atrai, mas também quando ela dispersa, difícil conseguir pegar de volta alguém por causa da mentira. Então, a verdade, ela deve ser pregada, ela deve ser priorizada, porque o poder está na verdade. O poder, ele não está em quem prega, o poder está nas verdades que são pregadas, né? Também está registrado em Lucas, capítulo 3, versículo 12, a respeito dessa trajetória de João, que diz assim, foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Então, eles criaram coragem e disseram, eu quero ser batizado. Eu quero me arrepender. O que eu tenho que fazer? Olha só como a palavra de Deus a quebranta, né? Como a palavra de Deus transforma. Por quê? Porque ela deve ser anunciada. O poder de Deus, ele deve ser visto na pregação da palavra. O poder de Deus, ele deve ser visto na vida daquele que prega a palavra, para que as pessoas possam crer e se arrepender, né? E viver uma vida sem temor, servindo a Deus, como nós cantamos, né? E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, né? Verei na glória o meu Jesus que vive está. Foi assim com Estevão, né? Foi assim com os discípulos que na hora da morte eles disseram, Senhor, recebe o meu espírito, né? Estevão olhou para o céu e viu Jesus sentado à direita do Pai. E ele foi dizer isso e foi o motivo para ele morrer mais rápido. Mas é a verdade, é uma vida vivida sem medo, certo? E no capítulo 3 de Lucas, a gente pode ver isso, versículo 18 a 20, que diz assim, olha só, assim, pois, com muitas exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, o acrescentou mais ainda, né? Mais essa, de lançá-lo no cárcere. E nós sabemos que não foi somente isso. João Batista, de fato, ele teve sua morte pelas mãos de Herodes, mediante Herodias, mediante sua filha, que ele dançou para Herodes, e o rei ofereceu um prêmio, um presente, e ela foi perguntar à sua mãe, ela pediu a cabeça de João, porque não gostou da mensagem de João, não gostou de ter caído a máscara, né? E isso está registrado em Marcos, capítulo 6, também não somente em Marcos, aliás, a morte de João Batista, né? E aí João enfrentou a verdade até a morte, ele não se negou. Todos sabiam que João estava arranjando problema para si, mas a verdade tinha que ser anunciada. E os demais apóstolos ali, os demais apóstolos não, os apóstolos não deixaram de fazer o mesmo, né? Entregaram a sua própria vida em prol do Evangelho, para que tudo fosse cumprido, para que a palavra do Senhor ela fosse pregada a todos quantos pudessem ouvir e serem conduzidos ao arrependimento, independente das consequências. A verdade ela foi anunciada, certo, irmãos? Então, nós entendemos até aqui que esse registro a respeito de João Batista ficou de uma maneira que nós podemos tomar por exemplo.
mesmo que a morte esteja no meu caminho, mas se for pelo Senhor, que eu morro. Mesmo que seja para eu perder uma amizade por causa da palavra de Deus, que eu perca. Mas que eu não perca a oportunidade de falar a verdade que Deus espera que eu fale, para que haja um arrependimento na vida daquela pessoa, daquele meu amigo, daquele meu familiar, para que encontre uma vida nova em Cristo Jesus, para que tenha sua vida transformada. Então, que esses exemplos, que essas características encontradas na pessoa de João Batista, assim como na vida dos apóstolos de Jesus, de muitos discípulos, elas possam também sempre estar conosco, para que Deus nos encontre aprovados, dispostos, disponíveis a pregar o Evangelho, a levar a sua mensagem a todos quantos se encontram no caminho da perdição. Que Deus seja louvado, irmãos, que Deus abençoe cada um. Agradeço, peço perdão se me estendi, mas, acima de tudo, que a mensagem seja cada uma mensagem proveitosa para a glória do Senhor. Amém? Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar. Adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus, e o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Amém. Agora Tudo abriu. bem, irmão? Estamos sim, abriu, seu Francisco. Ok, vamos orar. Querido Deus, amado Deus, Pai Todo-Poderoso, em todas as coisas, ó Deus, não temos adjetivo para comparar-nos a Ti, mas queremos falar da Tua longanimidade, da Tua benignidade, que são infinitos, Pai. Queremos sempre estar na Tua presença, Pai. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por estarmos aqui, Pai, perante Ti, para Te bendizer, para Te agradecer por mais um dia e estarmos juntos em união com os irmãos para estarmos sempre, Pai, fazendo aquilo que é bom e agradável para Ti. Que tudo quanto foi dito aqui, Pai, seja aceito por Ti, que Tu possa estar nos abençoando cada dia mais com esses devocionais, Pai. Estejamos sempre prontos, Pai, para estarmos na Tua presença, Pai, fazer aquilo que é bom e agradável para Ti. Obrigado, Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado por esse Deus maravilhoso que Tu és e queremos sempre engrandecer Teu santo nome, Pai, porque só Tu és Deus. Não há outro Deus que possa ao nosso socorro. Abençoa-nos grandemente
Em nome do teu filho amado Jesus, que te oramos e já te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Só encerrar, então, a transmissão ao vivo no YouTube. Agradecemos a todos que estão nos assistindo. Hoje, às 8h30, teremos o devocional de sexta-feira à noite, às 8h30. E no domingo, então, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical, a partir das 9, no intervalinho de 10 minutos aproximadamente, e às 10, o culto de adoração ao Senhor. Então, no domingo próximo. Um bom dia a todos, então. Os microfones estão liberados. Bom dia, Valdeci. Bom dia, Mary. Marisa, Mauro, Dona Marioquita, Valdeci, como está, rapaz? Tá tudo bem por aí? Valdeci vai quietinho, né? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Viu? Queria fazer um pequeno comentário. Diga, seu Nelson. Então, viu, Rogério? Bom dia a todos, gente. Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe. Amém, Marisa, bom dia. Agradeço, pessoal, a mensagem que que Deus transmitiu através da sua pessoa, porque faz lembrar algumas coisas. Eu lembro de um comentário, por exemplo, alguns tempos atrás, o Severino, que é irmão do Manel, disse que tinha duas igrejas brigadas, né, em discussão uma com a outra, e ele chegou lá usando a palavra, a Igreja de Cristo, lá no Curitiba. Ele usou a palavra de Deus e conseguiu unir as igrejas, essas duas igrejas, usando a palavra. E hoje a gente vê aí nas igrejas nacionais pessoas se dizendo até apóstolo, né? Uhum. Sim. Então, quer dizer, para dizer que tem cargo acima dos outros. E a gente tem que usar a palavra de Deus, não A ou B, né? Que aí eu sou isso, eu sou aquilo, nada disso. Então, eu acho que essa mensagem sua foi bem para a gente refletir sobre isso. Obrigado, Rogério. Rogério, a sua mensagem foi excelente, anotei um monte de coisa para variar, mas eu gostei quando você falou sobre o desprendimento, Isso. que muitas vezes realmente a gente fica tão focado em coisas do mundo e a gente acaba deixando as coisas de Deus de lado. E João Batista era um cara focado. É um ótimo aprendizado para a gente ficar mais focado em Deus do que das coisas do mundo. Obrigada. Obrigado. Eu passei ontem na rua. Bom dia, minha mãe linda. Bom dia, minha gata. Bom dia, bem-vindo, de saúde. Amém. Diga, Rogério. Nesse quarteirão tinha duas igrejinhas evangélicas. As portas ficavam quase de frente para a outra, sem brincadeira. E eu achei aquilo um absurdo. Estou pensando, esse povo pensa que no céu tem quantas portas para entrar? Cada porta da igreja. Por que eles não juntam no mesmo lugar, né? Não são crentes, mas é porque virou um comércio, né? E eles têm o poder de Deus operando lá, né? E Deus não é assim, Deus não se compra, Deus não se vende. E eu fico pensando que tamanho é cara de pau. Como se fosse boteco, né? Boteco. Concorrendo, né, Rogério? Concorrendo um com o outro, né? Concorrendo. Exatamente. Em vez Isso mesmo. de estar unidos, estão concorrendo. Conhece a Deus, nem se falam, nem se cumprimentam. E aí cada um passa com a Bíblia na mão e sou crente, sou cristão, sou filho de Deus, sou servo de Deus Altíssimo. Mas de que maneira? Então, assim, está virando uma loucura que a gente fica envergonhado. Imagina como Deus vê isso. Eu lembrei do que bateu ontem que eu vi, né? Então. Boa mensagem, Rogério. A necessidade de falar, fazer o trabalho. Eu vou... É verdade. Por vezes, ocorriam desvios por falha humana, nunca por falha de Deus. Referência assim.
Bom dia a todos. Obrigada, Rogério. Obrigado. Obrigada, Bom dia, Bom dia a Denise. todos. Bom Até dia, mais tarde, gente. Patrícia. Até a noite. Bom dia, Cris. Até a noite, Cris. Boa noite. Vou comprar Até mais um tarde. componente eletrônicos ali, viu? Dona Maria Oquita, a gente não está ouvindo, Dona Maria. Eu acho que o seu microfone não está funcionando. Ai, deve estar ruim mesmo. Agora sim, agora está falando. Pode falar agora, pode falar. Todos, obrigado pela mensagem. Que até a noite, se Deus assim permitir. Amém, Dona Maria. Fica com Deus. Que céu lindo está aí. O céu dela tá lindo mesmo. É, Tchau, gente. Até a noite. até a noite, Dona Maria. Fica com Deus. Nos veremos segunda, se Deus permitir, viu? Amém, Rogério. Obrigado pela mensagem mais uma vez. Muito Seja boa louvado. mensagem. E com Deus. A referência que o Rogério fez lá do exemplo que ele falou das roupas, né? Do homem mosca lá, que ela abriu o armário e que as roupas eram sempre iguais, da mesma cor, faz um pouco pensar também, enquanto a gente se envolve com as coisas do mundo, né? A gente tem verdade. que ele falou das portas próximas umas das outras e cada um com a sua Bíblia debaixo do braço. E aí cada um se coloca diferente para ficar parecido, para ficar diferente do outro e mais parecido com o seu grupo. Na verdade, aquela história da camisa, né? Eu acho que o Sérgio usou isso numa pregação uma vez na metrô, que que ele gosta muito de falar de time de futebol, né? Que o corintiano faz questão de usar a camisa do Corinthians quando sai à rua, o palmeirense faz questão de usar a camisa do Palmeiras. Por que não todo mundo vestia a camisa de Jesus, né? A mesma camisa. E a história do armário lá, né? Todas as roupas iguais. Sem envolvimento, sem interferências do mundo. Eu não tenho que ficar parecido com os outros. Eu tenho que ficar parecido com Cristo. E Cristo tem uma imagem só. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma única imagem, né? Mas aí, entrando em todos aqueles assuntos que a gente teve uns dias antes aí, entra todas as marcas no corpo que a pessoa quer fazer, porque ela quer pertencer a uma tribo especial, um grupo especial, né? Tem até pessoas em outros países que o costume é fazer marcas no rosto e coisas assim. Mas o cristão não tem isso. Porque o cristão não é o que é por fora, ele é o que ele é por dentro. E o por dentro tem que mostrar o cristianismo onde ele vai, em qualquer lugar. Nós recebemos o selo, né? Mas o selo não é visível. Não é visível. O selo não é visível. Não é visível mesmo. Mas, muito bom que ele falou, rapaz, só em 4 coisas excelentes, eu gostei demais. Uma maneira diferente de ver João Batista, gostei. Muito bom. Mas o que mais admira o João mesmo é a coragem. A coragem para falar para o rei o que o rei estava fazendo era errado, o cara tinha muita coragem. Ele falou de um assunto que eu vejo que muita igreja hoje é tabu, né? Ele chegou e falou do adultério do rei. O rei estava em adultério, o rei estava pegando a mulher do irmão dele. Ele chegou lá e falou, não, você não pode fazer isso. E exato. Igreja, assunto desse aí, o pessoal tem que comentar. Não, né? Tá vindo, deixa, né? Agora o João foi lá e falou e você não pode fazer isso. E isso acabou causando a morte dele. Porque depois lá a filha dele. E o Denis, não é todo mundo tem a coragem de falar às vezes, né? Falar na lata o que está errado de acordo com a Bíblia. Simplesmente falar. Você está errado e ponto. Não tem meia volta. Vamos falar meia hora, depois a gente chega no assunto. Não, é pum. Não existem meias verdades, né? Não. Não existe meia verdade. Tem que ter coragem, viu? Valdeci, o Valdeci tinha começado a falar alguma coisa, Valdeci? Perdão, Valdeci. A gente deixa você falar agora. Eu estou de São Paulo. É de Sorocaba. Não, realmente o seu microfone... Valdeci, tá dando para te ouvir. Liga o microfone que ajuda, que eu não sei ler lábios.
Não participa, não. Mas não tá. Tenta de novo, vamos ver. Tá. Não, tá fechado agora, vou descer. Aí, veja aí, fala agora. Tá, ok, tá baixo. Tá mas bem baixinho. É. Tá ouvindo agora? Agora sim. É que você mudou o pescoço e ficou mais fácil. Gente. Mas quem ficou mais brava na história foi a mulher, né? Não Nossa! Foi? A mulher, ela ia perder a boquinha, por isso que... Exatamente. Perder a boquinha, por isso. Eu quero a cabeça para perder a boquinha. Mas achei interessante, tá, do filme do Mosca, ele falou assim, recentemente. Esse recentemente... Recentemente dele... Olha! Esse filme é dos anos 80. Pois Antes ainda. É muito ruim esse filme. Tem uma versão bem anterior, Mary. Tem uma versão bem anterior do Homem Mosca. É verdade, é verdade. Tem a primeira versão dele, aí depois fizeram a personagem dele. Fizeram um E remake. as duas foram ruins. Agora é remake. Tem que ter estômago para assistir, tem que ter estômago. Recentemente. Eu comecei a rir, eu falei, peraí, tem coisa... Deixa eu ver aqui de quando que é o... como sempre, eu já vou perguntar, né? Já vou querer saber de quando que é. Eu não sei desse nome que você está falando aí, mas eu sei que eu era garoto. Então, a primeira... Cadê? Ah, não, esse aqui é outra coisa. Harold Lloyd, 1923. Ele ficava se pendurando, ele se chamava de Homem-Mosca. Não, o Valdeci não é tão velho assim. É isso mesmo, gente. 1923. Um filme de Fred C. Newmeyer, Sam Taylor e Harold Lloyd. Mildred Davis, é 1923, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu abrir aqui. Era colorido. Não, preto e branco, né? Mas com Harold Lloyd era preto e... era colorido já sim. Não, nos anos 20 não tinha filme colorido. Claro que não. O colorido começou nos anos 50. Ele chegou no Brasil lá por 70. Não, acho que não é. Acho que não é o mesmo filme, não. Não, o nome do filme é A Mosca. Pode ser que esse filme que a gente está falando é baseado nesse. É bem possível. É que, assim, acabei encontrando o mais antigo ainda. A gente foi procurar uma coisa antiga e fui mais longe ainda. Caiu no baú. Exatamente, isso acontece. Deixa eu ver aqui. Já pensou? Isso me fez lembrar o jeito que ele se pendurava nas coisas, nos prédios do lado de fora. Né? Esse Lloyd era muito doido, era completamente louco. Não, eles não tinham nenhum cinto de segurança, não tinha nada. Não tinha nada. É que nem o Charles Chaplin, o que eles faziam naquela época, nos anos 20, era muita loucura. Muita loucura. Os caras eram completamente doidos. Aí é de 86, ó. 86, isso mesmo. 86 é aquele lá que é o... Bom, eles são muito ruins, uns filmes muito ruins, né? Eu lembro que a gente começou a assistir, eu e meu irmão, e a gente desistiu, no Sessão da Tarde. Meu irmão falou, ai, credo, coisa feia. A gente tá formando em mosca. Nossa, horrível. Não, a gente desistiu. Horrível. Foi tão ruim que eu não lembro dessa parte da moça indo lá ver o armário dele e que as roupas eram tudo iguais. Eu não lembro disso. Bom dia, Valdir. Fica com Deus. Bom dia. Deus abençoe.
Só bom dia, eu vou sair porque o celular está descarregando. Né? Ontem eu saí porque o celular descarregou. E hoje está começando também, viu? Tá bom, bem, querido. Francisco, bom dia. Fica com Deus. Eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui, é 86. 86, tá. 86. 4 anos. Nossa, muito ruinzinho. E o pior não é isso, é quando eles pegam e refazem remake de filme ruim. Ou seja, o povo não tem o que fazer, né? Não Fica tem pior ainda. 50 mil livros para poder fazer um filme bom, não. Tem que fazer um remake de algo ruim. Deixa eu parar, a gente está falando do Mosca. Vou interromper a gravação.